Boa noite, queridos amigos. Hoje estamos na casa de uma pessoa que tem um cantinho audiófilo muito bom, gosto e gostaprimna. Aqui teremos um trabalho muito interessante. Hoje vamos restaurar a justiça. Bem, vamos lá. Aqui está o cantinho. Hoje, queridos amigos, vamos tocar em algo sagrado. Vamos reformar as Klipschorn, que são produzidas desde 1946. Vocês conseguem imaginar? Essas caixas acústicas são produzidas sem mudanças há 80 anos, quase um século inteiro. Os audiófilos dizem que este é o ponto final da própria audiofilia. Acabou, é o fim de todas as discussões. Mas hoje, Roland, do Reflector Audio, vai mostrar e contar para a gente como é possível melhorar essas caixas acústicas para que elas soem realmente bem. Existem pouquíssimos sistemas no mundo que podem ser potencialmente desenvolvidos. Ou seja, um sistema já pronto, acabado, e ela tem um potencial que pode te levar muitos e muitos passos à frente sem mudar nada nela, só mudando as configurações. Existem poucas dessas sistemas, ainda mais considerando que elas, é preciso entender, foram feitas há muitos anos. Martin Logan e sistemas desse tipo, dessa classe. Elas têm potencial para desenvolvimento. E você pode tranquilamente desenvolver sistemas assim, digamos. Hoje em dia o high-end já pode, digamos, descansar um pouco. Agora, clipes, isso já é uma outra história. Porque para entender o que foi colocado nela, o próprio Clipes, quando a desenvolveu, isso foi há quantos anos atrás? Sim, ele estabeleceu praticamente todas as bases que são necessárias para uma reprodução de qualidade. Nela, tudo foi feito corretamente. A seção de graves, a de médios e a de agudos. Ou seja, tudo isso foi feito absolutamente sem problemas. E mesmo hoje em dia, se você colocar algo ao lado disso, não existe um sistema assim. Agora vou contar para vocês sobre as tarefas que foram realizadas aqui. Ou seja, audiófilo. Quando dizem que este é o ponto final na audiofilia, eles estão certos, certo? Não. Porque eles nunca ouviram como isso realmente deveria soar. É exatamente sobre isso. A questão toda é que, na verdade, esse sistema acústico é lançado sem modificações há tantos anos. Eu só tenho uma reclamação e é para a empresa Clipes. Não pode haver reclamações ao próprio Clipes, porque ela não tem pontos negativos aqui. Os únicos pontos negativos são que ele não deixou um testamento, quando houver, digamos, a oportunidade de aperfeiçoá-la. Então, é isso. E essa empresa, pelo que entendi, está mais focada em negócios. Ela não investiu nada nela. E o que eles tentaram fazer com a eletrónica, tudo isso é inútil. Então isso não levou a nada para eles. Sim, quer Eles têm os dizer, agora mesmos nós problemas. estamos mostrando para vocês a sexta versão. Ela é Esta é a versão passiva 6. e a Esta é sétima a versão versão, a 6 passiva. próxima, ela fica acima, já é ativa. Sim, e isso não adianta muito. Como vocês podem imaginar, aqui tudo passivo foi feito, sim. Por causa disso, Clipes fez tudo certo, mas por razões óbvias, ele simplesmente não teve tempo suficiente para aperfeiçoá-la. Naqueles anos, ninguém sequer pensava nisso. Agora vamos falar sobre os detalhes. Sim, que me perdoem os fãs da Clipes, mas essa caixa de som é completamente sem personalidade. O que é isso? Se, por exemplo, o fabricante sempre tenta montar os alto-falantes todos juntos, como se fosse um só bloco, bem, muitos conseguem, mas fazer com que eles funcionem em fase, isso só poucos conseguem. Então essa caixa de som não tem nem uma coisa nem outra, ou seja, ela não tem resposta ao impulso. Eu não estou falando sobre a resposta em frequência, porque isso não importa, não importa. Como se diz hoje em dia, pode-se fazer o que quiser com isso. Mas a resposta ao impulso, para conseguir isso, basta pegar um processador e montar o sistema. Porque aquilo que eu falei, que está embutido nela, permite fazer tudo. E o que é que você acha? Conte mais, o que tem nela, na sua opinião? Então, uma pergunta. O que você acha? Para que serve uma corneta? Bem, enquanto vocês respondem a essa pergunta, podem escrever ao vivo, podem esperar um pouco até eu avisar,
Pergunte à inteligência artificial pergunta à o que ela inteligência pensa sobre artificial. isso. Sim, talvez ele diga algo para você. Bem, basicamente, a corneta é necessário para criar um sistema acústico com faixa de operação definida. Isso significa uma resposta em frequência definida, quedas definidas nas bordas dessa resposta de frequência em amplitude, característica de fase definida e características de expressão definidas. E aquilo que você pensou, nós chamamos de efeito colateral positivo, ou seja, eficiência. E então, se abordassem a corneta desse jeito, como eu acabei de explicar, e o Clips fazia exatamente assim com a corneta, então os sistemas de cornetas estariam num patamar completamente diferente, certo? E porque até hoje, aqueles que fabricam cornetas ainda não entendem para que serve uma corneta. É preciso analisar cada uma separadamente. O componente de baixa frequência, o de média frequência e o de alta frequência. O componente de alta frequência, por exemplo, naqueles anos, sim, lembro para vocês também, ele tem apenas um pequeno problema. E esse problema nem está na faixa de operação. Está muito abaixo da frequência de corte que já estabelecemos, bem, com o processador, sim. Continuando, o componente de alta frequência tem uma queda natural após 14. Começa a cair. Aqueles que gritam, sim, agora o DSP vai-nos dar aquela aspereza. Meus queridos, com esses tweeters que têm essa queda natural, não precisa corrigir isso, porque eles soam muito bem. E essa aspereza, praticamente, você ainda precisa prestar atenção para conseguir ouvir, se conseguir ouvir mesmo. Pronto, o médio está perfeito. Então, a frequência de corte está na faixa de 4 a 4,5 kHz. E 400 Hz é o corte dos graves. É isso que temos. Na verdade, embora não seja uma construção coaxial, toda essa faixa que eu chamei de médio vem de um único driver. Pronto. E o Twitter, a parte de alta frequência, já não influencia tanto. Ou seja, toda a voz, tudo o que precisamos, todo o interesse pelo médio, parece que vem de um só lugar. Porquê sem graça? Vamos lá. Porquê sem graça? Então, porquê ela é sem graça? Aqui. Pegamos só o impulso, um impulso simples. Bem, eu posso contar muita coisa para você. Você, de novo, pode entender ou não entender, mas isso aqui são respostas ao degrau. Olha só. Então, sim, que deve estar em forma triangular para nós. Forminhas, sim. Na verdade, veja só, o Twitter está separado, o alto-falante médio separado, o mid-bass separado, ou seja, a distância entre eles é praticamente 1,5 m. O que isso significa? Isso quer dizer que essa caixa de som, na verdade, não funciona como um todo. São alto-falantes separados por metros de distância que naturalmente acabam gritando. Cada um do seu jeito, separadamente, e não estão reunidos em um só conjunto. Agora, como perceber isso em um impulso simples? Aqui, bem, é uma bagunça, né? Mas como perceber isso? O que chega ao seu ouvido? Olha, está vendo? Chega ao seu ouvido o Twitter, e seu meio com um atraso enorme, e o grave, então, totalmente separado, né? Ou seja, quem vai dominar na reprodução sempre serão as frequências altas e os médios. Sim, e você E os graves vão mesmo ficar para trás. Se você mudar a resposta de frequência, diminuir, isso não vai te salvar. A situação vai continuar a mesma. Próximo. Não faz sentido analisar a resposta de frequência, porque isso, bem, não é interessante. E como hoje em dia podemos nivelá-la, existem filtros à venda do tipo... Tipo, fica tudo nivelado, mas na verdade você não muda nada. É por isso que eu disse que existem caixas de som com potencial. E esse potencial é raro em caixas de som. E se levarmos em conta que isso foi lançado há 80 anos, ela tem um potencial incrível. Tudo o que é necessário está nela. Só é preciso pegar, posicionar corretamente no alto-falante e conectá-los da maneira certa para formar um todo. Ou seja, o gabinete é bom, os alto-falantes são bons, Acho que a isso é o construção principal. é boa. Qual é o nosso problema? Com o filtro? Com o filtro. E agora eu vou mostrar o que conseguimos. Aqui está o que recebemos, ou seja, a resposta ao impulso, como você pode ver. Isso é no mesmo lugar, tudo foi medido no mesmo local. Bom, sim, é agora assim que os deve respostas ser. ao degrau. Por favor, agora temos as respostas ao degrau. Sim, ou seja, já lembra um triângulo. Todos os alto-falantes estão reunidos em um só grupo. Aqui, naturalmente, o ambiente influencia.
mas isso é compreensível. Bem, é assim que deve ser. Mas esse quadro já está muito mais claro Esse do quadro que o já que era antes. lembra, esse quadro já lembra a gravação original, do jeito que ela foi gravada. Então, mesmo com essa sensibilidade tão alta, sim, e, digamos, o alcance dinâmico também será adequado, finalmente você pode ouvi-la em volume alto. Porque, caso contrário, na versão original não dá para ouvi-la em volume alto. Vou dizer mais sobre as próprias empresas. Porquê que tudo isso acontece assim? Sim, porque não há responsabilidade. Se isso estivesse com os caras, digamos, com a equipe do Meyerson ou do Meyerson, lá da Territória, sim, tenho certeza absoluta de que eles teriam feito tudo direito. Esse é o ponto negativo dessa empresa, que ela lança há tantos anos um sistema inacabado. O que temos a seguir? A seguir temos então essa prova dos 100 metros, como eu a chamo, né? Ou seja, vocês veem que todas as frequências chegaram ao mesmo tempo. Olha, na faixa de baixa frequência tem um pouquinho de borramento. Não, isso é o ambiente. Esse é Isso é todo o o ambiente. ambiente, né? Por isso aqui tem esse. No Acaba geral, tudo ficando acaba uma linha ficando reta. uma Ou linha seja, reta. todas as frequências chegam aos nossos ouvidos ao mesmo tempo. Olha, essa faixa vermelha aqui, ela é praticamente toda uma só tonalidade. Monocromática, é isso mesmo. Isso significa que as frequências chegam, primeiro, no tempo certo e, segundo, todas elas criam um som uniforme Compacto, quando está chegam tudo aos bem nossos compacto, ouvidos. compacto. Sim. Agora, vamos em frente. Agora vamos olhar para as características dessas aqui. Sim. Então, eu vou falar um pouco sobre essas características. Bom, quem entende, tudo bem. Quem não entende, vai acompanhando. Então, em cima está a característica de fase, embaixo a resposta em frequência. A linha escura é a clipes. Filtro Você vê original. distorções Filtro de fase original, ou simplesmente seja, a fase insanas, está toda originais. fragmentada. Sim, e nem vale a pena falar sobre isso. Agora, a linha azul clara já é a nossa. Isso já está feito. E a resposta em frequência, sim. E veja, então, esse aqui é o ambiente, não tem problema, mas praticamente conseguimos. Bem, Digamos veja. até 60 Hz. Ou Sim, seja, 60. o bumbo vai bater na mesma velocidade que o grave, né? De 60 Hz até o topo. A fase está praticamente reta. Isso é um Sim, resultado e agora muito aqui estão bom os e da indicadores resposta da de resposta de frequência. frequência. Sim, ela funciona a partir de 25 Hz em um ambiente real, né? Sim. E aqui está a resposta em frequência junto com, Ou seja, só lembrando, como a você pode azul ver, é a nossa clips modificada, sim, e a preta é a clips antes da modificação. sim, Ficou sim, incrível. é isso mesmo. Tínhamos uma falha nos graves altos, mas agora não tem mais. E agora podemos desligar, então, o antigo. Bom, olhem só. Sim, dá para ver o que saiu disso. E a resposta de frequência ainda pode ser ajustada. Naturalmente, vocês entendem que tem um processador instalado, pode-se fazer o que quiser, mas aqui não temos nenhum pré-eco, nenhum pós-eco, porque o filtro é balanceado. O filtro é um desenvolvimento meu e ele não segue a abordagem clássica. Ele é feito de outra forma, tudo é completamente diferente. E por que de outra forma? Porque eu uso justamente meus próprios desenvolvimentos, ressonâncias acústicas para filtragem, aqui foi feito da mesma maneira. Mas isso foi feito há 80 anos. Ou seja, Clips realmente pensou nisso, sim. Mas imagine, naquela época, juntar tudo em uma coisa só, para ele praticamente, bem, era inútil. Ele não teria conseguido fazer isso. Hoje em dia, mesmo com processadores, se eles forem montar isso da maneira clássica, ou seja, com os mesmos filtros, com uma abordagem convencional, você terá o mesmo resultado. Haverá pós-eco e pré-eco. Você terá o pré-eco no filtro FIA-R, vai aparecer o pré-eco, e na filtragem clássica simples, você terá o pós-eco. Por isso, aqui é necessário uma abordagem complexa, embora eu diga que há muita coisa embutida nele. Então, veja, agora estamos retirando, vamos trabalhando devagar, tirando essas coisinhas que estavam aqui. Aqui Este até é os o alemães se original. juntaram. Este é o filtro original Filtro da original. Clips. Sim. Aqui até os alemães mandaram seus próprios filtros. Bem, é a mesma comédia que acontece com esses filtros originais. Ou seja, como eu já vi sobre a F90, nós contamos, né, que não importa onde você coloque seus filtros, você não muda nada, só muda os acentos. Ela continua com a mesma característica de fase distorcida de antes. Aqui é a mesma coisa. Bom, mudar os acentos, sim, alguma coisa. Mas no geral, você não vai conseguir montar ela como um todo. Então, hoje em dia, esse sistema lançado há 80 anos,
vai deixar todo o high-end muito para trás. Sério? Sim, não existe um sistema que possa se orgulhar de ter essas capacidades que foram incorporadas nele. Ou seja, há 80 anos. Paul Clip. Exatamente, Clip exatamente. fez um caixa Aqui está ela, acústica a lendária pá. Por isso, não por outro que, motivo. com um pequeno tuning, hoje vai superar todo o high-end. Sim, bem, digamos um Ou ajuste seja, já está não é tão embutido pequeno aqui. assim, né? Mas mesmo assim, e não se preocupem com a classe D, não se preocupem, ela está evoluindo, o processador está evoluindo, tudo está evoluindo, mas vocês nunca vão conseguir nada com seus passivos na vida. Algo assim é o que vocês podem conseguir com essa abordagem. Imaginem que ela está instalada corretamente, não é? Ou seja, nos cantos, como se pensava antigamente. E imaginem que nela, no amplificador, vão 200 watts para as frequências baixas. Os alto-falantes aqui são de 4 ohms. Com sensibilidade de 105 decibéis. E a sensibilidade é insana. Sim, vai ter correção, mas correção precisa ou não precisa, não é? Às vezes o próprio ambiente pode ainda aumentar os graves, ajudar. Então, e a corrente aí, o potencial só vai depender da tarefa, de que tipo de sinal você vai dar para ele. E como a sensibilidade é alta, então você vai ter naturalmente uma resolução grande e junto com isso todo o ruído que vier. Na gravação, nenhuma. Existem gravações ruins, elas simplesmente vão aparecer, você vai perceber, você finalmente vai ouvir que tipo de gravações existem. É isso. Nós fazemos isso, digamos, o dono desses sistemas, quando ele ouviu a diferença, já com uma única caixa de som modificada, ele ficou muito tempo sentado de olhos arregalados, sem acreditar que isso era possível. Porque agora ele tem, você pode ver, sim, é um baffle aberto, ele tem isso, e está funcionando. Ele tem um conjunto completo, ou seja, baffle aberto, que funciona com instrumentos clássicos, como o original. Ou seja, as fases positiva e negativa são reproduzidas, o lado negativo é reproduzido instantaneamente e você finalmente recebe todos os instrumentos de corda, sim? Ou seja, você recebe todo o conjunto clássico de instrumentos musicais com o som original. Em seguida, e ele tem um sistema totalmente de corneta, no qual você pode sentir o prazer desse som característico de corneta. Existe uma diferença entre eles, mas é interessante que o quadro seja praticamente o mesmo. A diferença está apenas no fato de que o sabor desse som em si é um pouco diferente. Mas a imagem, o palco sonoro, surpreendentemente, são muito parecidos. E sempre será assim, quando tudo estiver feito corretamente. Então, não tenha medo de experimentar. Só precisa fazer isso com inteligência. Roland, conta um pouquinho sobre o Reflector Algia Audio Bespoke que está conectado e instalado aqui. Fala algumas palavras. Que tipo de caixa acústica é essa e por que ela está aqui? Então, inicialmente, todo esse projeto foi pensado naquela época. Já colocamos isso nele. O facto é que todos os problemas de baixa frequência que existem no ambiente seriam neutralizados pelo facto de que as paredes deixam passar o som. Ou seja, como já falamos sobre isso, é uma sala dentro de outra sala, como funciona, não é? Ou seja, o sistema é como um sistema de resistência acústica passiva, parede. Ela tem uma espessura e ela libera o som para fora aos poucos através de materiais especiais. Aqui no inverno é quente, tudo ótimo, mas é assim que ela funciona. E por isso toda a faixa de frequências baixas fica muito limpa de problemas do ambiente. A altura e a largura praticamente não afetam 1/3 do ambiente, idealmente. Sim, mesmo que você chegue até o final, todas essas ressonâncias são de baixo fator de qualidade. O baffle aberto é bom aqui porque, em primeiro lugar, são absorvedores. As paredes são absorvedoras. É uma parede preenchida, na verdade, ela é viva, ou seja, deixa tudo passar. E o baffle aberto, então, dá a você a sensação de que, ao trabalhar, digamos, instrumentos ao vivo, quando eu conversava com músicos, eles sempre tinham esse problema. Porque esse sistema inicial de refletor foi desenvolvido para sonorização. Depois nós adaptamos para um uso mais doméstico. Agora, o que você está vendo aqui são equipamentos profissionais. Existe um sistema feito especialmente para uso doméstico. Lá, claro, é feito de outro material. Não é de aço inoxidável. E acontece que tudo, ou seja, os músicos, quando finalmente ouviam o seu instrumento junto com esse sistema,
Sim, ele permite isso, porque tem uma resposta ao impulso perfeita. De fase, resposta de fase e resposta ao impulso. Porque o seu microfone funciona da mesma forma e você tem um refletor funcionando atrás. Ou seja, se o seu microfone se move assim, todos os alto-falantes aqui também funcionam em fase. Por causa disso, não há microfonia, não há realimentação, porque tudo está perfeito. E por isso é possível sonorizar. E o problema dos músicos sempre foi que o registro grave cai. E por isso são necessários ambientes especiais para elevar o registro grave. Como já falamos, em grandes salas isso tudo é feito acusticamente. Aqui, em salas simples, tudo isso pode ser feito com um sistema como este, que permite reforçar a parte grave sem prejudicar a parte aguda. Isso é o mais importante. Ela está aqui por um motivo muito simples. Reproduzir música ao vivo com toda a atmosfera perfeitamente tem uma porção de problemas. Pois é, e ela consegue fazer isso. Além disso, o ambiente aqui é acusticamente morto, você entende perfeitamente. Ela funciona como uma figura de 8, uma figura de 8. Ou seja, temos positivo na frente e negativo atrás. Muitos especialistas gritam: que idiota, colocou os alto-falantes de costas aqui. Vou explicar de novo. O que para vocês é a parte de trás, para mim é a frente. Ou seja, isso não significa nada se o alto-falante está assim. Isso é a frente do alto-falante. Aliás, quem disse que isso está certo? Porque o alto-falante tem um monte de problemas na hora de emitir o som. Na verdade, aqui a maioria dos problemas foi resolvida e por isso temos uma característica que fica dentro dos 45 graus. Depois, nas bordas, não emite nada e por isso ela permite que você instale tudo isso até num ambiente envidraçado, quase sem depender da sala. E isso vai soar muito bem, influenciando minimamente o ambiente. Outro fator importante: a influência da resposta ao impulso na reverberação do próprio ambiente. Quanto mais correta for a sua resposta ao impulso, quanto mais correta for a resposta impulsional e de fase, menos reverberação você terá no ambiente. Porque não há nada que vá atrapalhar isso. Você tem uma característica plana, essas aqui têm uma queda grande e também não levantam nada nos cantos. E um sistema acústico simples, clássico, digamos assim, se tudo estiver feito corretamente, você tem uma resposta impulsiva e de fase uniforme, certo? Então, no ambiente, a reverberação é mínima. Por isso é muito importante. E hoje em dia, quem não presta atenção nisso, está andando para trás. Tudo é muito simples. Nós estamos avançando. Não queremos deixar para trás um clipes inacabado, que tem tudo, mas não está completo. Mas, por algum motivo, muitos decidiram que já basta, que é suficiente. Não, não é suficiente, pessoal. Trabalhem e vocês terão a ferramenta perfeita para controlar as gravações. Pessoal, quem esteve com vocês foi Roland, da Reflector Audio, e Arcade, da Premium Hi-Fi. Se vocês querem realizar esse sonho audiófilo, ter um espaço especial para audição, com acústica de fase linear, toda a aparelhagem necessária, por favor, entrem em contato conosco. Nós projetamos o espaço para vocês, construímos, instalamos os equipamentos e ajustamos tudo. Receba o espaço audiófilo dos seus sonhos pronto para usar. É isso, e que a força do som certo para você esteja com você. Venha nos visitar.